Fala pessoal, tudo bem? Vamos retomar um pouquinho as atividades aqui no canal. Tá um pouquinho parado, né? Tem tempinho que eu não posto nada. E eu queria trazer uma proposta um pouquinho diferente. Surgiu na verdade, já tinha pensado nisso há um bom tempo, mas nunca tinha tirado tempo para fazer. E um amigo meu chamado Josias me pediu para editar duas fotos dele. E a proposta então é trabalhar com essas fotos, editar e fazer um pequeno vídeo para falar um pouco da minha proposta de edição em cima das imagens que ele me mandou. Não tem nenhuma pretensão de dizer que é o jeito certo, o único jeito ou o melhor modo de editar, mas seria uma proposta a partir do meu ponto de vista, né? A partir da minha forma de editar, do meu gosto fotográfico. Então acho que dá pra gente aproveitar algumas coisas, o que for útil na edição de vocês, legal, e acho que cada um acaba criando assim também o seu próprio estilo. Então o Josias me mandou essas duas fotos. Nesse primeiro vídeo eu vou editar só uma hoje, vou editar essa aqui no primeiro momento. E eu vou falar um pouquinho sobre a foto, sobre o que eu estou, por que eu estou editando ela assim, o que eu estou fazendo. Então a ideia não é fazer um vídeo com um tutorial de edição, onde eu vou mostrar cada ferramenta detalhada, o que faz. Isso a gente pode fazer num outro momento. A ideia é realmente falar um pouco mais do sentido da edição, do porquê que eu estou fazendo cada etapa ou cada parte do processo. Tá? Foto está aberta aqui no Lightroom. É uma fotografia em JPEG feita com celular. Isso é legal, né, gente? Dá pra gente perceber que não precisa ter uma câmera top de linha para fazer fotos boas, né? Tem muito mais a ver com a criatividade, com tua visão fotográfica. Então vamos aproveitar para sair e fotografar. O resto a gente vai vendo com o tempo. Vamos lá. Fotografia do Josias, então, uma copa de uma árvore. Achei bem interessante essa formação de galhos, bem distribuída, né? Essas árvores com bastante, acho que são epífitas, né? A gente chama de epífitas, plantas que se alojam no tronco, mas não prejudicam a árvore, né? Porque elas não se aproveitam da seiva da árvore, né? A árvore é só uma hospedeira onde ela se prende, né? E ela acaba não prejudicando em grande medida, né? Não se aproveita da seiva e deixa essas cenas bem diferentes, né? Essas árvores com cara de antigas, com um ar bem diferente do que a gente está habituado em árvores nas praças e nos parques, né? Então vamos lá, o que tem de interessante que a gente pode aproveitar nessa árvore? Via de regra, esse tipo de fotografia para mim tem muito a ver com padrões, tá? Com padrão de forma. E nesse sentido a cor nem sempre contribui, a cor nem sempre é o que de fato traz sentido para a fotografia. Ela acaba sendo mais uma distração, né? E nesse caso aqui a gente está com esse céu azul passando por trás da árvore aqui na parte central. Aí tem umas nuvens nessa parte de cima, volta a ter um azul lá em cima, volta a ter um branco aqui embaixo. Então não tem uma uniformidade no fundo da fotografia. Isso para mim às vezes atrapalha um pouco, deixa a foto um pouquinho carregada, um pouquinho tumultuada demais, né? A ideia proposta sempre é simplificar o máximo que dá a imagem para que o espectador consiga fazer uma leitura bem clara e objetiva daquilo que a gente quer transmitir. Eu não perguntei para o Josias qual era a ideia dele com essa fotografia, então eu vou fazer a partir da minha interpretação. Então a minha interpretação é essa, né? A gente vai valorizar bastante esses galhos, esses movimentos bem distribuídos, bem espalhados pela fotografia. Chama a atenção que ela tem uma repetição na árvore que está atrás, muito legal isso aqui. Então você tem uma árvore predominante e você tem o mesmo padrão mimetizado na árvore de trás. Isso é muito legal na fotografia, quando você consegue dois elementos na fotografia que se imitam, né, que mimetizam. E isso acaba dando um aspecto bem artístico para a fotografia. Algo que me incomoda um pouco é esse buraco aqui, sabe, que não tem informação nenhuma.
Então para mim isso aqui chama atenção e geralmente o nosso olho ele vai para essas áreas mais claras da imagem, né? A gente acaba sendo atraído para cá, então atrapalha um pouco a leitura. Então como é que a gente vai? Vamos tentar resolver isso de alguma forma. E também essa entrada dessas folhas aqui em cima. Talvez isso aqui para mim também é informação que não soma muito na fotografia em si. Ela não precisaria estar ali. Eu sempre procuro na composição, já em campo, observar esses detalhes, né? Então o que eu deixo, o que eu tiro da foto, né? Então vamos lá. Eu iniciaria então trabalhando ela em preto e branco. Vamos lá, preto e branco. Ó, já deu para a gente perceber que é uma fotografia bem expressiva em termos de textura, de linhas, de expressão. Bem bacana essa fotografia. Dá para melhorar muito isso aqui ainda, então a gente vai agora trabalhar. Eu vou iniciar trabalhando com crop, tá? Que, como eu falei para vocês, algumas coisas a gente vai precisar resolver. Ela está um pouquinho desbalanceada, tá? A fotografia, se a gente perceber, ela tem umas informações mais interessantes nessa área desses 4 quadrantes de baixo. Esse quadrante aqui é um pouco problemático por causa desse espaço vazio, e os quadrantes de cima também tem menos informação, a não ser essas folhas que talvez saiam um pouquinho fora do contexto. Então eu começaria com crop. Eu gosto de trabalhar, vamos trabalhar com ele aberto aqui, e a gente vai tentar resolver alguns problemas dessa fotografia, talvez aqui. E eu quero balancear um pouco mais essa fotografia. Eu vou trazer esse tronco, ó, tá? Ó, eu vou trazer ele mais para o meio, para deixar, olha só, exatamente para que a foto a árvore fique mais distribuída para todos os lados. Esse galho aqui, ó, ele vai até nesse canto de cá, esse galho vai até nesse. Temos esse bem no centro, que desce com o tronco até aqui embaixo. Temos a mesma repetição aqui. E talvez a gente tenha aqui, vamos ver aqui, trazer um pouquinho para cá. E a gente consegue baixar um pouquinho para ganhar, para não perder aqui, e também para valorizar essa árvore que está aqui atrás. Com isso a gente já diminui esse espaço vazio aqui. A gente tira essas folhas aqui em cima que são menos expressivas, e a gente consegue colocar, deixar um pouquinho mais equilibrado. Vamos lá, aí a foto ficou mais equilibrada. A foto está ainda escura, então a primeira coisa que a gente vai fazer é mexer com a parte de iluminação dela. Dá para clareá-la um pouquinho. Essas fotos preto e branco, normalmente é legal trabalhar com ela um pouquinho super exposta, tá? Um pouquinho mais clara do que a gente gostaria, do que seria o normal numa foto colorida. De forma que as partes brancas elas quase estourem, né? Que a gente tenha realmente um branco puro. Isso acaba dando um pouco mais de expressão, de contraste para a imagem, tá? Dá para a gente abrir bastante os highlights aqui, ó, as luzes altas. Com isso a gente destaca ainda mais esse céu, tá? Dá para abrir um pouco os shadows aqui, para a gente ter informações nas sombras, tá? Dos galhos aqui. E dá para também a gente abrir um pouquinho mais esses pretos aqui, que eu acho que estão muito pretos, e com isso a gente pode voltar um pouco o contraste assim. E depois a gente vai trabalhar nesses 3 botões aqui, né? O de raise é colocar ou tirar a névoa, né? Esse raise que às vezes deixa a foto um pouquinho mais lavada. Então se a gente tirar ele totalmente, ó, a gente preteia. A gente colocar, a gente deixa ela meio como se tivesse névoa, né? Então dá para dar um pouquinho de raise aqui positivo, para tirar um pouquinho mais, deixar mais destacado os pretos. O clarity é a presença, né? Em português acho que vai ter a presença. Ele deixa tudo um pouco mais marcado. Então se a gente puxa ele um pouco para o negativo, olha só, a gente faz com que as partes brancas fiquem um pouquinho menos expressivas do que o tronco. Com isso a gente aumenta a sensação de presença do tronco. E a textura vai aumentar um pouquinho a textura dos detalhes, né? Não muito, tem que cuidar para não exagerar aqui. Ótimo, agora a gente vem aqui no quando está colorido aqui vai estar painel de cores, né? E quando a gente está trabalhando ali em preto e branco, aqui vai aparecer com preto e branco. Então, o que eu vou fazer aqui?
O céu azul, aqui ele não aparece, obviamente, que a gente está com a fotografia em preto e branco, mas ele está aqui, ó, os azuis estão aqui. Então eu vou abrir, ó, olha ali, ó, os azuis da foto, eu vou estourar eles para igualar com o resto do branco. Os aquas também, que geralmente são as transições, né, do azul para o verde. O próprio verde, que são as folhas, olha assim, ó, dá pra gente abrir mais ainda. Os amarelos vão mexer também com a parte amarelo e verde. A folhagem das plantas geralmente são formadas de amarelo e verde. O tronco a gente vai mexer muito com os laranjas aqui, ó, tá bom? Então, se a gente quiser puxar eles um pouquinho para contrastar um pouco mais, aqui assim, bacana. Eu acho que deu uma boa destacada nessa fotografia. Vamos lá, o que mais a gente pode fazer nessa fotografia? Vamos pegar umas máscaras aqui. Uma das coisas que eu vou fazer, eu vou pegar esse pincel e eu vou abrir um pouquinho as sombras aqui e vou passar nessas folhagens aqui em cima, deixá-las, ó, eu vou dar uma clareada nelas para elas chamarem menos atenção, tá? E mesma coisa com essa galhada aqui de trás, ó, para que ela fique um pouquinho menos destacada. Essa parte aqui também, ó, dos galhos, abrir um pouquinho as sombras, isto, para as bordas da planta, assim, para ficar um pouquinho mais no centro o contraste da imagem. Acho que tá legal isso aqui. Vamos lá, isso aqui não tem mais necessidade, vamos fechar, vamos voltar para cá, vamos tirar aqui fora. O painel básico já foi, não precisamos mexer com color grading. Detalhes aqui, tá, gente? Aqui é uma coisa bem interessante, a gente vai falar aqui sobre nitidez da foto. Lógico, essa foto aqui é um JPEG feito com celular, então a gente não pode esperar que aqui tenha tantas informações quanto tem no arquivo RAW, né? Mas tem bastante informação aqui também, com certeza. Primeira coisa, vamos tirar o ruído aqui embaixo, tá? No luminência aqui a gente tira o ruído. Cuidado para não tirar demais, né, para a gente não começar a perder muita informação. Ela não está com muito ruído, ela está bem legal. Por ser foto de celular, acho que a luminosidade estava boa, então eu não tenho ISO muito elevado, ISO bem baixo. E agora a gente vai aqui em cima em nitidez, aqui, ó, nós vamos mexer em todos esses slides aqui, tá? O amount é o quanto de nitidez eu vou aplicar, ó. Posso exagerar, lógico, sempre com cuidado. Então coloca aí por volta de um 29, de um 30, entre 20 e 30. O raio, o menor possível, 0,5, sempre, tá? Trabalha sempre com o raio baixo. O raio é o quanto vai aplicar, o quanto cada pixel vai interferir no próximo, né? Então a gente tem que cuidar, se a gente aumenta muito o raio, você começa a criar uma imagem muito artificial. O detalhe é legal, o detalhe dá um pouco mais de profundidade para as áreas nítidas, né? Ele não é nitidez, ele é uma espécie de contraste de detalhamento. E aí a gente vai usar a tecla Alt, segura o Alt e puxa esse masking para cima. E aí a gente vai perceber aonde que de fato ele está aplicando, tá? Ó, aqui a gente consegue fazer um mascaramento, ele vai selecionar as áreas que tem alguma informação nítida e as que não tem informação nítida, né? Então geralmente eu trabalho com ele em torno de 25 e tudo isso aqui, ó, a nitidez e o detalhe vai ser aplicado só nas áreas que estão marcadas por esse mascaramento. Então a gente não cria ruído onde não tem, nessas áreas brancas, nessas áreas pretas e assim por diante. Ok, baixamos, seria isso, e aí a gente vai abrir ela no Photoshop. Muito bem, cá estamos no Photoshop e aqui a gente faz ainda um outro ajuste que for necessário. Trabalhar com ela um pouquinho maior. Ó, tá muito legal a área de nitidez. Deixa eu trocar de ferramenta. Tá muito legal, as áreas ela tá bem nítida, tá bem contrastada. As informações estão bacanas.
eu acho que não tem muito o que fazer. O que de fato eu faria, talvez, continua sendo com relação a essa área aqui, tá? Então a gente vai ter que selecionar essa área. Vamos lá em selecionar. Pode ser color range aqui e range de cor, e aí a gente vai pegar os brancos, os highlights, ó, ele já selecionou os highlights aqui. É legal que a gente abra um pouco mais, não tanto. O range pode ser o máximo possível. Aqui assim, ok, nós criamos uma seleção das áreas brancas da fotografia, tá? O que eu vou fazer agora? Eu vou dar um Ctrl H para esconder a seleção. Essas formiguinhas que ficam na tela, né, para não me atrapalhar. Ela continua selecionada, mas ela não fica aparecendo. E agora eu vou pegar o carimbo, tá? E vou transformar o carimbo aqui em darken, aqui em cima, tá? E vou colocar ele, posso colocar em 100%. E aí eu vou pegar uma área, como é aqui, por exemplo. Clica com Alt, copia daqui e a gente vai jogar para cá. Para a gente colocar alguma informação, vamos pegar daqui de cima para não ficar repetitivo. Aí você vai misturando. Ó, beleza. Por que eu fiz a seleção? Ó? Porque ele não vai, ó, em cima do preto, ó, eu posso passar, ele não passa, vai copiar nas áreas brancas, tá? Então essa área aqui que estava me incomodando, deixa eu dar um Ctrl Z para a gente ver aqui, ó, que estava meio exagerada. A gente até pode fazer assim, ó, deixar a ferramenta um pouco mais suave. A gente pega aqui em cima, volta para cá e vamos colocar ela como se ela estivesse mais longe lá no fundo, ó, tá vendo? Vamos voltar aqui que eu peguei muito lá de cima, voltamos para cá e a gente vai colocar, e aí ela vai ficar como se fosse, ó, aí você passa uma, duas vezes, assim, como se fosse, e aqui também dá pra fazer, ó, tá vendo, gente, ó, tem um buracão ali, que talvez atrapalhe um pouquinho a leitura da foto. Vamos diminuir aqui, e aí a gente tira um pouco aquela sensação. Lógico, isso aqui é uma questão muito de gosto pessoal para melhorar a leitura da fotografia em si. Se não ficou legal depois disso, agora vamos dar um Ctrl H, ó, e a seleção está toda aqui. Vamos desselecionar aqui, né? Ctrl D para desselecionar. E a gente ainda pode pegar, por exemplo, a ferramenta Blur aqui e dar uma desfocadinha aqui, assim, para não ficar tão muito forte. Vamos pegar aqui o desfoque em 38%, assim, para dar uma desfocadinha, para dar uma disfarçada ali que a gente acabou clonando de um outro lugar. Como a gente clonou de um lugar bem longe, colocou só 50%, não vai ficar visível a repetição de padrão, que tem que cuidar bastante. Na minha opinião, eu acho que é isso. A foto em si está legal. Se a gente quer dar mais um sharpen nela aqui, a gente dá um Ctrl J agora, aí vai em filtro, outros e vai em high pass, né? Alta frequência em português, põe um 0,8, 0,5, tá de bom tamanho, tá? Acho que um 0,6 aqui tá bom. E aí você transforma isso aqui em luz suave ou soft light, tá? Então isso aqui vai aplicar uma nitidez, olha só, talvez no YouTube não dê para ver tão bem, mas vai ser uma nitidez inteligente e suave, que não dá aquele aspecto artificial. Galera, essa fotografia, na minha opinião, seria um caminho para ela, e gostei bastante dela. Eu gosto de fazer isso aqui, ó, imagem, canvas size aqui, branco embaixo. Vamos colocar aqui aumentar um pouquinho para a gente ver como ela fica com a bordinha branca. Se for emoldurar ela, colocar ela no Passepartout, fica muito legal. Uma foto bem artística, bem bacana. Só um detalhe aqui, eu talvez, não, esse galho aqui me incomoda um pouquinho, tá? Visualmente ele destaca demais, então ou a gente clona ele, né? Vamos tentar clonar ele, vamos dar um Ctrl J aqui para a gente ter uma cópia, e a gente pode usar essa ferramenta Band-Aid mesmo, que já vai dar, acho que vai dar conta do recado, sempre pedaço em pedaço. Ok, pedaços devagar aqui,
Lógico, tem que fazer com bastante atenção. Aí dá para usar esse outro clone aqui que a gente copia de algum lugar. Então eu vou pegar um pouco de textura daqui, ó, segura o Alt, clica lá. Vamos colocar um pouquinho de textura. Aqui também a gente tirou muita textura, vamos colocar de volta. Aqui embaixo também vamos devolver um pouquinho de textura aqui, assim, e aí tá praticamente imperceptível a mudança. Vamos ver como é que fica o antes e o depois. Eu acho que resolvemos, ficou melhor sem esse galho. Já que estamos fazendo isso, esse fininho não me atrapalha, mas aquele ali para mim chamava muito atenção. Galera, é isso. Se gostaram, curte, comenta, compartilha com alguém. Quem ainda não está inscrito no canal, se inscreve. A proposta agora é começar a postar com um pouco mais de frequência. E também a ideia é talvez a gente começar a fazer aí mensalmente um vídeo nesse estilo aqui, que vocês podem mandar as fotos de vocês e eu vou editando. Estou elaborando isso ainda, dependendo como for a aceitação do pessoal, a gente coloca em prática. Grande abraço, até a próxima.